Olá, aqui quem fala é o Bruno Leal. Neste vídeo, uma questão da ESA facílima, uma das mais fáceis da história da ESA. As funções de segundo grau como a variável f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c terão um valor máximo quando... Aqui eu não coloquei as alternativas de propósito. Eu quero que você me responda, sem olhar as alternativas, quando uma função quadrática admite um valor máximo. Um valor máximo, né? É quando a parábola está voltada para baixo, não é isso? Ou seja, quando A for maior que zero? Não, quando A for menor que zero, ok? Quando A for menor que zero, nós temos aqui uma parábola voltada para baixo, sendo assim, a função vai admitir um valor máximo. Show? Tranquilo? Beleza? Já na agulha, uma questão tradicionalíssima, clássica, envolvendo esse assunto, da EFON 2007. Sabendo que o custo de produção Y por minuto do açaí em função do número X de litros de açaí fabricados por minuto é dado por y igual a 2x ao quadrado menos 40x mais 50, quantos litros de açaí devem ser fabricados por minuto para que o custo de produção por minuto seja mínimo? Preste atenção aqui ao detalhe, por favor. Você tem uma função quadrática, um elemento que é o domínio da função, que é o x, e outro que é a imagem da função, que é o y. Aqui, o x representa uma grandeza e o y representa uma outra grandeza. É fundamental você interpretar o texto e descobrir quem ele quer, se é o x do vértice ou o y do vértice. É fundamental. Vamos lá. O custo de produção tem a ver com o y. Ok? Custo de produção y. O x tem a ver com a quantidade de litros de açaí o quê? Fabricados. Então, o y tem a ver com o custo da produção e o x com a quantidade de litros de açaí fabricados. Aí ele falou o seguinte: quantos litros, olha o detalhe, quantos litros de açaí devem ser fabricados por minuto para que o custo, para que o y, para que a imagem da função seja mínima, para que o custo seja mínimo. Então ele quer o valor de x que vai tornar a função mínima. Ele quer o elemento do domínio que tem imagem mínima, ok? Quanto é que vale o A? 2. B? Menos 40. Como o A vale 2 e o 2 é maior que zero, então a parábola tem concavidade voltada para cima. Para cima. E a função, portanto, admite um valor mínimo. Ela está voltada para cima, ela admite um valor mínimo. Ok? O valor mínimo é o custo mínimo, é o y. O elemento do domínio que torna a função mínima é o x do vértice, menos b sobre 2a, né, conforme vimos no vídeo anterior. Menos b sobre 2a. O b é menos 40, menos b vai virar mais 40. Sobre 2a, o a vale 2, 2 vezes 2, 4, 40 sobre 4, 10 litros, tá? Só isso? Só isso. Menos b sobre 2a. Mera aplicação de fórmula. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Mais uma questãozinha sobre o tema, dessa vez da EAR de 2015. A função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 2 tem um valor máximo ou mínimo? Que é igual a quanto, né? Com calma.
O A vale quanto? O A vale 1. O A é o carinha que multiplica o x ao quadrado. Se o A vale 1, ele é maior ou menor que 0? Maior. Então a parábola tem concavidade voltada para cima. Sendo assim, ela admite um valor mínimo. Então, ou é a letra B de bola, ou é a letra D de dado, tá? Show! Agora preste atenção à pergunta. Ele não quer saber o elemento do domínio que tem imagem mínima. Ele quer o valor mínimo, a imagem mínima. Agora ele quer o y do vértice. Agora ele quer o menos delta sobre 4a, beleza? Agora sim ele pediu o y do vértice. Show? Então, menos delta sobre 4a. Eu recomendo, tá? Não é uma obrigatoriedade aqui, é uma recomendação, você achar o delta primeiro. Delta b ao quadrado menos 4ac vai dar 12. Menos delta vai ficar menos 12. O a vale 1 sobre 4 vezes 1. 12 sobre 4, 3, né? Menos 3, portanto, é a resposta. Sendo assim, gabarito é a letra B. Valor mínimo que é igual a menos 3. Show? Vou colocar tudo numa tela só para você poder perceber que o gabarito de fato é a letra B de bola. Tranquilo? Beleza? Então, 3 questõezinhas aí sobre o mesmo tema, tá? Você deve prestar bastante atenção à pergunta, porque ela vai indicar se você vai ter de calcular o x do vértice, o y do vértice ou ambos. Como assim? Nessa questão, ele pediu o valor mínimo. Se é o valor mínimo, é o y no vértice. Se ele tivesse perguntado qual o valor de x que possui imagem mínima, x do vértice, menos b sobre 2a. Qual é o valor mínimo? Qual é a imagem mínima? Y do vértice, menos delta sobre 4a. Na questão anterior, ele falou o seguinte: o custo de produção é o y. O x é a quantidade de litros, beleza? Show! Tá, a pergunta foi: qual é o custo mínimo ou quantos litros devem ser fabricados para que o custo seja mínimo? Quantos litros? Então ele quer o x do vértice, porque litros de açaí tem a ver com o x e não com o y. Se ele tivesse perguntado qual o valor do custo mínimo, aí seria o y do vértice menos delta sobre 4a. Na questão do vídeo anterior, ele disse o seguinte: o ponto do gráfico de menor ordenada tem coordenadas. Olha o detalhe aqui, olha a nomenclatura. Coordenadas. Se é coordenadas que ele quer, então ele quer tanto a abscissa quanto a ordenada. Tanto o valor do x quanto o valor do y. Porque se é um ponto, ele tem duas coordenadas. Uma para o eixo horizontal, que é o x, e outra para o eixo vertical, que é o y. No caso do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Tá legal? Beleza? Show de bola!